piro muito. Gente, eu abri Instagram errado. Agora a gente tá ao vivo no lugar certo. Boa noite! Vou Agora. repetir o que eu falei, tomei a boca. Eu tô boca inteira. Boa noite, boa noite! Vamos chegando. Chega. Agora sim, né, Mar? Venha você pra cá, venha. Se não é a você. Mar que nos assina. Estávamos no Instagram da Thaís Bosqueiro, por um engano. Por um breve engano. Foi bem rápido. Oi, Dan! Oi, Dan! Chegou! Vamos chamar o Dan. Pessoal, se você estiver ouvindo, manda um ok, dá um joinha. Não. Não faça bagunça. Eu vou ver as perguntas. Oi, Dan! Olá. Olhei o da Thaís lá e falei, opa, acho que mudou de última hora aí. Não, a Thaís é meio pesado. Muito, o dia é trabalho, né? De noite a gente já para de... Para. Ixi, eu tava a milhão com as crianças até agora. Oi, Dan. Oi. A sua imagem não apareceu aqui. Não? Que só aparece. Pra você também, Mar? Tá carregando. Tá carregando sua imagem, só aparece seu áudio. Então, peraí, vamos ver se eu consigo estar mais perto aqui da... Tá pegando aí? Não, só se a gente fechar e tentar de novo, ó. O pessoal também não tá te vendo. Tá, Oi, eu vou fechar. E daí você chama a gente. Tá bom. Beleza. Boa noite, pessoal! Lara, Leandro... Leandro... conheço. Não vai pedir pão de novo. Ele pediu pizza. Não tô... que mais? Tô sem óculos, apertar os olhinhos. Coisa de pica-pau. Martins... Vamos acenar. Acenar. Chamou? Agora vai, hein? Oi! Oi! Agora sim! Tudo bom, Dan? Muito bem-vindo. Tudo bem, boa noite, muito obrigado. Tá dando pra ver aí, tá legal? Tá ótimo, Sim. o som também tá bom. Tá tudo ok. Pra mim parece... É um prazer conhecer você pessoalmente e virtualmente. Pois é. Eu escuto falar muito de você também, mas a gente precisa se conhecer pessoalmente aí. Com certeza, vamos falar bastante, sempre tá compartilhando algumas coisas do seu trabalho, né? O quão profissional você é, o quanto ela admira o seu trabalho. E aí, com isso, a gente sentiu no coração de te chamar para fazer essa live com a gente e trazer um pouquinho de você, né? Falar um pouquinho de você, como você alcançou, aonde você está hoje, o seu caminho, né? E depois mais algumas perguntinhas que a gente quer fazer. E é isso, querido. Vamos bater um papo aí. Eu também estou sempre disponível a trocar esse tipo de ideia, né, a trazer um pouco dessa força. E vamos lá, tamo junto. Vamos aí. Eu até postei hoje que você tem a teoria e a prática, né, Dan? Que a gente vai falar um pouquinho. Exatamente. A gente percebe que a teoria é a teoria e a prática é outra brincadeira. Ô, Dan, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui. Como pessoa, como profissional, ambos. Tá. Vou trazer um pouquinho, porque assim, para mim é muito conectado pessoa e profissão. Eu me via desde muito menino tentando entender um pouco desse comportamento humano, de toda a vivência que eu tive dentro da família, dentro dos amigos. Tinha uma vontade de ajudar muito grande, eu lembro eu jogando basquete, menino, e querendo ajudar quem não sabia jogar, eu queria fazer alguma coisa a mais ali. E aí me caiu a fisioterapia daquele jeito, né? As coisas acontecem. No meio da fisioterapia eu conheci a terapia manual, então no meio do curso eu já comecei a fazer trabalhos de uma formação em terapia manual. De lá eu conheci uma outra formação em terapia manual que chama terapia crânio-sacra, né? Que é uma terapia muito sutil,
onde a gente toca muito, né, nas pessoas, assim, muito, muito leve, trabalha bioenergia, os chakras e tudo mais. E lá eu conheci muita coisa sobre sistema nervoso autônomo, aí conheci a osteopatia, e aí fui nesse caminho. Dentro desse meu caminho eu tinha os meus picos de emoções, né? Quem me conhece muito como amigo sabe que eu tinha muita os meus entendimentos. E nessa jornada, né, nesse caminho todo aí encontrei a Michelle. Dentro de encontrar a Mia, a gente se conectou de uma forma instantânea, muito rápida, assim, parece coisas de outras vidas. E aí a gente entrou nesse mundo logo muito quando a gente se conheceu, a gente já se falava de filho e eu já falava muito dessa parte do movimento natural dos filhos, né, de entrar nessa onda. Conhecemos a doutora Eleanor Luz, a ciência do início da vida, que eu falo muito com você, né, tá? E dentro daí eu só mergulhei cada vez mais nesse mundo, né, aí rapidamente como pai de 3, né, num instante parece que as coisas vêm assim. E aí a gente começou a dividir entre a teoria e a prática de vivenciar tudo isso. Então, muita coisa eu já colho, muita coisa eu já consigo observar dessa teoria. E muito eu aprendo todos os dias com essa vida aí. Sim. Mais ou menos por aí. Sim. O pessoal tá falando que tá com eco. Gente, melhorou o eco? Então, pera só um pouquinho. Eu acho que não é nem seu, Dani. Não? É, porque aqui é o microfone e aqui é o áudio, né? Às vezes ele tá fazendo assim. Deixa eu tentar. Eu acho que... Deixa eu tentar. Ver se melhora um pouco. Melhorou. Beleza. Melhorou? Então Sabem qual é, gente? Podem trazer aí, a gente vai se achando aí, né? Eu sou meio novo nesse mundo totalmente digital aí. A gente também, a coisa fez a gente entrar nessa. Beleza. Tá tudo certo agora aí? Estão conseguindo ouvir? Não melhorou? A Estela tá falando que não. Vamos ver se melhorou. Alô? Galera, e aí, tá melhor? Só se a gente pôr o fone, você acha que põe? Vai testar? Aí tem que ficar um para cada orelhas. Deixa eu ver qual que é. Não, posso. Não, acho que eu peguei não. Tá certo. O errado tá certo. Vou pôr o microfone, o fone, que daí vai dar e o microfone ficar juntos. E dá até pra gente. Eu acho que era o eco, era aí com vocês mesmo, aí melhorou. Melhorou? Ah, maravilha. Beleza. Vejam aí, gente, se melhorou para todos. Tem com gente que tá agora bom. Ficou bom. Ô, Dan, pode falar. Então vamos lá. Ô, Dan, a gente tem uma listinha de perguntas aqui. Manda bala aí. Se eu puder responder, eu mando. Não, com certeza. Tá tudo dentro da sua linha de trabalho. Agora funcionou bem, Mi. Oi. Manda beijo para mim. Querido, a gente queria escutar um pouquinho de você a visão da ciência do início da vida sobre a conexão mãe e filho, que é praticamente nosso tema, né? E se você, não sei se o termo binômio entra agora, porque se não entrar, eu ia pedir para você responder depois o que significa, ou se você achar interessante responder antes, faz como você achar melhor, tá? Eu vou tentar trazer uma introdução que é assim, para a gente tentar nortear, né, mais ou menos o que é. Então, eu conheci a doutora Eleanor Luzes, que é a fundadora da ciência do início da vida na gestação do Bento. Né? A gente, por exemplo, é muito legal porque nesse mundo da gestação, geralmente quem decide as coisas muito sobre o parto é a mulher, né? E eu sempre falei para a Michelle que a gente ia ter o filho em casa. E eu trouxe essa para ela porque eu tinha uma vivência dentro da osteopatia, dentro dos meus professores, dentro dessa história natural, de estudar anatomia, de estudar fisiologia, a história do corpo. E isso era o mais efetivo, vamos dizer assim, né? E aí isso tudo começou e dentro disso surgiu um congresso, eu comprei esse congresso online e me apaixonei, né? E aí comecei a estudar mais ela e comecei a escutar essa história
Então, a ciência do início da vida, ela nasceu por volta de 1970, uma força da ONU e de alguns outros países para tentar trazer a ideia de como uma pré-concepção, ou seja, uma preparação para uma concepção, toda a história daí de uma concepção, parto, gestação, os primeiros filhos, e aí a gente vai entrar um pouquinho nisso, faz diferença para transformar uma sociedade. Porém, você vai ver um pouquinho da história, isso foi se difundindo e essa doutora pesquisou tudo que tinha no mundo falando sobre isso. Então, desde o Tibete, desde a Holanda, desde as histórias, desde a arte, né? Então, você vai ver na Bíblia, você vai ver o Buda, você vai ver Krishna, todos falam da anunciação, né? Da vinda de um ser especial. Então, como um marco de tipo, você tem que se preparar para ter um bebê. Né? Então, traz um pouco dessa visão. E ela arrematou tudo isso que tinha de informação dentro do mundo e formou a ciência do início da vida no Brasil. É uma tese dela de doutorado que tem na internet, tem no CINCIV lá, que é a ciência do início da vida.org, 1.500 páginas explicando tudo sobre isso. E a ideia dela é que a ciência do início da vida seja uma disciplina dentro do ensino fundamental, dentro do colegial e dentro dos primeiros anos da faculdade, para que a gente prepare uma sociedade para ser uma nova sociedade. Então, assim, é um negócio, eu me arrepio inteiro, é maravilhoso, e ela traz toda a ciência dentro disso. Então, ela se baseia em 5 pilares, né? Então, a pré-concepção, a concepção, a gestação, o parto e os primeiros 3 anos de vida. Né? Então, dentro disso, ela vai tentar explicar tudo isso. Então, a importância de você, né, que nem vocês que estão muito envolvidos, conhecem muitas técnicas quânticas, né, então da gente começar já a fazer uma limpeza dos nossos ancestrais, para a gente não repetir as nossas histórias e limpar as próximas gerações. A importância do momento da gestação. Então, ela fala que na hora da fecundação se cria uma blueprint, ou uma onda fractal, que começa a gravar tudo que existe, né, ou os sentimentos que aconteceram naquela hora, se era uma gestação que você queria, se você não queria, se teve agressão, se não teve, como foi, tudo isso já começa a ficar gravado nessa campo, né, morfogenético, nesse campo eletromagnético da pessoa. A importância de uma gestação muito bem trabalhada, uma formação do bebê, para o trabalho de memórias, né, e aí a gente vai entrando em várias situações. A importância do parto natural, né, não que ele possa ou não ser uma cesárea ou não, mas a importância de respeitar todas essas horas, né? E depois esses 3 primeiros anos de vida. Então, como você estava me perguntando, Rafa, quando a gente vai falar do binômio mãe e filho, desde esse concepção, e vamos dizer até os 3 anos de idade, né, da criança, mãe e bebê são uma pessoa só. Então, quando eu trago essa ideia do binômio, é porque até os 3 anos de idade nós somos filhotes ainda. Nós somos o ser humano é considerado filhote até os 3 anos. Por exemplo, o leão são 2 anos, o elefante são 4 anos. Né? Nós somos 3 anos. Então, até os 3 anos, ele é como se a criança dividisse o mundo entre existe a minha mãe ou ausência, abandono. Né? Não existe outra coisa mais. Então, tudo que acontece na mãe, tudo que reflete no meio ambiente dessa mãe, nessa história dessa mãe, reflete no bebê até 3 anos. Nunca é o bebê. Então, a ideia do binômio mãe e filha é a gente começar a entender isso. Porque quanto mais claro vai ficando essa informação de que o que acontece com a mãe transparece no bebê, a gente para de olhar para o bebê como quando ele tem alguma disfunção, quando ele não dorme direito, quando ele está irritado, que o problema é o bebê. Sim, tem a anatomia do bebê, mas ele está vendo o mundo com os olhos da mãe, ele está vendo o mundo pelo sentimento da mãe. Então, ele é uma unidade só. Né? E a gente está vivendo exatamente isso. Nós temos 4 unidades aqui em casa, né? Porque o Bento vai fazer 4 anos, tudo ligado na Mi. E a gente sente isso. É muito nítido, né? Por exemplo, hoje a Mi não está muito bem, né? Ela está se sentindo mal, está um pouco meio gripada. A Duda está transformadíssima, né? Como é muito reflexo. Né? Então, a gente começa a... E quando você começa a olhar para isso, e desde de todo o trabalho da gestação, do trabalho do parto, você também começa a trabalhar diferente com a mulher, né? A força que você vai dar para ela, o olhar que você vai dar para ela,
né? A gente tem os nossos desafios, é lógico, mas você começa a tentar entender o mundo por um outro caminho, né? E tudo que acontece nesses 3 primeiros anos vai refletir no que esse cidadão adulto vai tomar como decisão na vida dele, né? Então, a doutora Eleanor traz muito isso, né? A relação do que aconteceu na gestação, do que aconteceu nessa primeira infância, tudo que envolve isso. Podem ficar memórias, como vocês mesmos trabalham muito melhor do que eu nisso. Sabe que nessa vida adulta a gente transforma. Então, e aí vem exemplo de diversos países que já começaram a transformar suas sociedades, como a Holanda é um grande exemplo, que fechou 19 cadeias, porque lá, desde 1950, quando começou a mudar um pouquinho do paradigma do parto, lá se manteve igual. E hoje a gente vê uma sociedade que eles têm totalmente diferente, né? É mais ou menos um pouquinho disso aí. Ô Dan, só uma questão agora mais assim, que nem era das perguntas, mas uma coisa que eu já vi ou escutei, eu não me lembro, que a criança se espelha muito na mãe até os 7 anos de idade. E dos 7 ao 14 no pai. Como que é essa visão? Tem também esse olhar? Ou é mais esse foco nesses 3 primeiros anos? Não, tem, porque a antroposofia traz muito isso, né? Ela divide em setênios, né? Nós como seres humanos. E até os 7 primeiros anos ainda é essa formação do interior da criança, né? Ela não saiu para o externo. Então, quando a gente vai colocar, por exemplo, o papel do pai e o papel da mãe é o papel interno. É o papel de ensinar sobre as emoções, né? De sentir o mundo, essa força feminina, né? Essa força mais, entre aspas, do negativo, da polaridade, esse do feminino, é essa ideia da emoção, do sentir. Então, até os 7 anos de idade, a criança está muito voltada para o eu interno ainda, que é onde vai terminar de fechar a personalidade dela. A partir desse próximo setênio, é que ela começa a sair para o externo, né? Ela começa a conhecer o mundo muito mais fora da comunidade dela ali. Então, entra muito esse papel daí de ele espelhar o pai, porque o pai é o responsável por mostrar o mundo, né? Tem aquela cena do Rei Leão, né? Que o macaco vai lá e levanta o bebê. Então, tem muita gente dessa parte da antroposofia, desse trabalho mais vinculado com essa sabedoria, que diz que a gente, como pai, realmente, a partir mais ou menos dessa idade, tem que levar o seu filho num topo, para ele começar a ver o mundo, ver o horizonte, né, até onde ele pode chegar. Então, acho que encaixa bem nisso, porque daí vira essa força de começar a sair para o externo e a responsabilidade é do pai. E aí ele se espelha mais nessa força que mostra a parte de fora, assim. E é incrível que a constelação ela fala a mesma coisa, né? Que a mãe mostra a vida, né? Que a mãe dá a vida, e o pai mostra o mundo, né? É bem interessante, as coisas se linkam, né? E se no caso acontecer? Não, e eu só dar uma brincadeira, porque você vê muito isso no parquinho, né, cara? É o pai deixando a criança se estrupiar e cair, e a mãe, pelo amor de Deus, né? Vai matar essa criança. Sim. E no caso de, por exemplo, um pai que cuida do filho, né? Vamos falar assim que normalmente a gente fala de mãe solteira, mas se a gente fala de um pai solteiro, um pouquinho pra mim aqui, de um pai que tem que cuidar do filho ali nesses 3 primeiros anos, 7, isso você, pelos estudos, isso influencia também na formação dessa criança? Como que é isso? Fica algo faltando? Cortou pra mim um pouquinho. Cortou, querido? Cortou um pouquinho a sua... Tá me ouvindo agora bem? Tô. Tá. Eu perguntei sobre a questão de um pai, por exemplo, se ele cuida dessa criança, um pai solteiro. Vamos pensar que a mãe, por algum motivo, perdeu ali, desencarnou no parto, e esse pai vai ter que cuidar desse filho sozinho, né, sem a presença da mãe. Como é que é para ser a história disso aí? Isso tem influência para a criança? Ou como é que é? Pela constelação a gente já sabe, né, tá? Mas queria ouvir um pouquinho de você isso, como é que é isso, assim, se tem. Vou falar para você que eu não super aprofundei nisso, mas na minha visão, a gente vive nessa dualidade nesse mundo, né? Então, a falta desse senso de como funciona o cérebro, a energia, o acalento da mãe, é totalmente diferente. É claro que se um pai se dedicar, ele vai conseguir trabalhar muito bem em cima disso, né? Mas eu acredito que energeticamente e até biologicamente é muito diferente, né? O acolher da mãe, o acolher do pai.
a gente pode trabalhar dentro disso, mas acredito que possa ter alguma coisa a ser trabalhado um pouco maior ainda, né, numa situação especial como essa. Como também, né, dependendo também de como as coisas se alinham, a dedicação também, isso se torne algo mais poderoso também, né? Legal. Como é que é a questão da constelação, tá? Quer falar um pouquinho? Como é que é isso? Se acontecer isso, o que que pode ocasionar, assim? Tem a lei do pertencimento, né? Mas a constelação traz que, às vezes, se uma outra pessoa fizer esse papel, traz o equilíbrio. Traz o Mas a equilíbrio. mãe tem que pertencer, né? No coração. A Sim. criança tem que saber que existiu uma mãe, que ela partiu, né? E que aquela lá é a vovó que está cuidando, por exemplo. Mas ela vai trazer o feminino. Tem todo um equilíbrio, mas depende muito da Do contexto, situação, né? do contexto. É o Legal. lance da Se há ou verdade, não né? pertence. De falar a verdade. Oi? É o Isso, lance a de falar a falar a verdade. verdade, né? Muita constelação Ah, traz muito isso, até quando há adoção, né? Porque nesse caso pode ter uma adoção ali no meio, e é importantíssimo ter o pertencimento. a Legal. doutora Eleanor Luzes fala bastante nesse lance da verdade, e quando a criança, por exemplo, ela é gaga, ou ela tem dificuldades na fala, ela diz que tem um vínculo de mentira dentro da história dessa família, ou do pai e da mãe, ou dos ancestrais, né? Então, muitas vezes os ancestrais contam que vieram por um motivo, mas geralmente vieram porque cometeram um crime, cometeram algum desequilíbrio lá e vieram para o país. Então, às vezes, isso vai dar a sequência 2 gerações para frente, 3 gerações para frente. E aí ela fala muito desse lance do contar para a criança a verdade, né? Quando a gente descobre a história e na hora do sono zen, do sono REM, contar para a criança isso se resolve muito rápido. A gente Uau. tive um caso de caminhar, da criança que não andava, esses meses agora com uma funcionária lá da gráfica, ela falou que o filho já tinha, né, praticamente ficava em pé, fazia tudo, mas ele não andava, não deslanchava. E essa mãe passou um problema muito grande no parto e no pós-parto. Então existiu muito medo e esse medo ficou. E aí, a pessoa me contando, era a filha dessa pessoa, eu falei para ela, né, a gente falou no telefone, eu falei, ó, conta a verdade pro teu filho na hora que ele estiver dormindo. Em uma semana, essa criança começou a andar normal. Uma semana. Uau, uau, tô arrepiada. E aí a gente vê como é muito real essa parte não física, né? Essa coisa que a gente não vê, o DNA, ativação e tudo mais, né? E é contar a verdade, né? Sim. Ô, Dan, você quer falar um pouquinho sobre o sono REM? Acho que é importante, né? Até para as mães, os pais, né, que vão ver. Eu também quero saber, eu O não que é sei o que isso, né? O sono, ele acaba tendo praticamente 5 fases, né? E existe um ciclo de aproximadamente 90 minutos a 120 minutos. Ele roda esse ciclo, aí ele roda de novo, aí ele roda de novo mais ou menos a cada 90 minutos, a cada 120 minutos. Então a gente tem o estado de vigília, o começo do sono leve, a gente aprofunda o sono e aí a gente chega até o sono REM, né, que a gente vai chamar. O sono REM é aquele sono que você vai ver os olhos se mexendo, né? E geralmente é quando eles vão entrar já mais em frequência teta, né, nessa frequência mais sutil, né? Então é a hora que o subconsciente está todo aberto ali, né? Que o ser saiu por ali, o subconsciente ficou. Então você vai ver que muitas técnicas, a doutora Eleonor diz, traz muito, mas também tem o sleep talk, tem várias coisas que você fala, então você espera a criança chegar naquele sono zen, REM, e você conta aquela história para ele. A gente aqui em casa faz muito isso, então às vezes, pô, a gente discutiu, a gente brigou, tanto eu com a Michelle ou eu com as crianças, e a gente espera a criança aprofundar nesse sono e eu vou lá e conto para ele, né, o que aconteceu, por que aconteceu isso, e você vê que isso é uma ferramenta de cura instantâneo. Então, o sono REM, ele é muito importante para a gente ter muita liberação fisiológica. Então, aquela pessoa que não dorme profundo não vai descansar. E se ela não descansa, esse corpo se mantém, né, por um estresse, vamos dizer, em um nível de atividade muito alto. Vai chegar uma hora que ele vai entrar em exaustão e ele vai ter uma disfunção, vai ter dor, vai ter problema digestório, dor de cabeça, cansaço e aí por aí afora. Mas também ela é essa grande ferramenta para você contar essas histórias para a criança.
E a gente entende que, assim, mãe é mãe, né? Então a gente está falando até os 3 anos, mas mãe é para a vida inteira, né? E a conexão da mãe é muito grande. Então, se lá na frente, às vezes, né, essa pessoa já é adulta e já tem essa mãe e ela percebe que alguma coisa da história lá atrás possa estar interferindo num problema financeiro, num problema de relacionamento daquela pessoa, é, a mãe, olha como que é esse campo que a gente não vê, o iter, o campo morfológico, né? Ela fala que se a mãe souber mais ou menos a hora que o filho foi dormir e contar mais ou menos esse tempo, que dá mais ou menos uns 45 minutos até você aprofundar e chegar no sono REM, e contar para ele, sem ele saber, estando distante ou não, as pessoas também se curam. Então, Uau! essa magia toda que vocês até trabalham mais do que eu, mas como é essa conexão mãe e filho é algo muito surreal, né? A gente sabe que a mãe sabe do outro lado do mundo que o filho está fazendo besteira naquela hora, ela sente, ela sabe, né? Então não tem o que fazer, né? E quanto mais a gente colocar isso mesmo na realidade nossa, colocar isso no nosso dia a dia e observar a criança, principalmente na criança, e observar como está a mãe, fica muito mais fácil da gente cuidar da criança, ter menos intervenção na criança e curar muito mais rápido. Tá, eu fiquei super curioso na pergunta, posso? Pode. Dan, por exemplo, a gente sabe que nem toda gestação vem de um lugar de querer mesmo, né? Que é aquilo que você já estava até comentando. Às vezes é uma gestação que veio, né? A gente chama de susto. E aí, às vezes, a mãe tem aquele surto de não querer a criança, rejeitando, né? Aquele bebê que está vindo e tudo mais, enfim. A gente sabe que isso, você acabou de falar, que isso influencia na criança, na formação dela, na personalidade dela. Por mais que isso não tenha sido falado, mas foi sentido e foi, vamos falar assim, printado ali naquela criança essa informação, né? Nesse sono que você trouxe, eu acho que é assim, sono REM? Sono REM. Nesse sono REM, se a mãe pode, enquanto a criança está lá, sei lá, nasceu 1 ano, 2, a criança está lá dormindo, a mãe pode falar para a criança o medo que ela sentiu e, tipo, pedir perdão. Como é que é isso? Você tem alguma sugestão para mães que estão aí escutando e talvez queira fazer? Tenho. A gente traz uma ideia de que a criança, ela sempre vem com a missão de mostrar para os pais, né? Então a criança tem uma força absurda de, Super. tipo, ver a criança sofrendo faz o pai querer evoluir de qualquer forma, né? Ainda mais nós que estamos nessa evolução do ser humano, né? Do desenvolvimento nosso como espírito. Então, é como se a criança ela soubesse disso quando ela veio, né? E ela vem realmente para mostrar esse desafio para a mãe. Então, ela como eu posso dizer, ela toma essa força, né? Ela fala assim, eu vou lá ajudar minha mãe a aprender a evoluir sobre isso, né? Então, o que a gente traz muitas vezes é que você necessariamente não precisa pedir um perdão no sentido de eu errei, mas agradecer a criança e falar, hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo que o que você veio me mostrar, hoje eu consigo entender essa lição, né? E é exatamente isso que você falou, Rafa, é na hora desse sono eu ser sincero. E, cara, eu já fiz isso, que nem eu falei, já contei um fato aqui que aconteceu esses dias e conheço muita gente também. É você ser sincero. E ser sincero, às vezes, só no seu sentimento, porque a palavra, a linguagem falada é muito nova, né? Dentro da nossa história humana. O lance de eu olhar e sentir só aquilo, sentir a gratidão, sentir que eu entendi a minha lição, né? É claro que o nosso DNA, ele também transforma na palavra, né? Então, se você chega e também dá essa informação falada ali naquela hora, com certeza isso vai mudar relacionamentos assim, né? Por quê? Porque também a mãe traz isso. E o que eu, às vezes, oriento meus pacientes, né, não só nesse quesito, mas, às vezes, escreve uma carta, né? É quase a mesma coisa, né? Você também escrever, mas essa é o sentimento, né? Você trazer essa sinceridade que eu passei por um desafio, eu não estava preparada para ele, eu tinha que aprender sobre isso. Hoje eu aprendi, hoje eu estou aqui, entendo isso e com certeza muda muito e acho que são transformações que acontecem. Eu tenho uma experiência minha com a constelação familiar, no caso eu com a minha mãe, que foi algo
é inexplicável, é só sentindo, né? É só a gente fazendo. Sim. Eu sinto que essa questão agora que eu sou mãe, uns picos, né? Esse lance, tipo, meu Deus, eu amo essa criança, meu Deus, eu quero sair correndo. Tipo, Eu quero jogar fora. eu vou sair, eu vou abrir a porta, ver se alguém pega. Mas então a gente Hoje você... segura o tempo todo, né? Sim. Eu acho que essa é a função, né? E se você se põe quanto a isso, você vê que o sofrimento é muito menor, né? Assim, claro que a gente vai ter os nossos picos de sofrimento, mas beleza, eu sofri hoje, amanhã eu já quero fazer diferente, né? Eu já começo a buscar estratégias, técnicas, orientações, estudos, para eu já começar a me alinhar diferente. Então, eu acho que fica mais divertido a vida quando a gente se põe assim, né? Claro que vai ter, né, meu? Se a gente tivesse num nível de mais perfeição, a gente não tinha encarnado aqui, tinha encarnado sei lá onde, né? Não é? Mas a gente tem esse desafio diário, né? Desafio diário. E o que eu penso muito toda vez que vem esses desesperos, tipo, vou dar conta, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu penso que em algum momento eu vou sentir falta disso. Porque eu penso como é para minha mãe não poder me pegar no colo mais. Porque eu olho pro Gabi e falo, meu Deus, que coisa mais deliciosa estar com ele no meu colo. Mesmo que ele esteja chorando, né? Na hora lá, o desespero não deixa a gente ver isso. Não Mas deu. depois eu fico pensando, nossa, minha mãe deve sentir uma falta de me pegar no colo, de olhar pra mim, né? Eu Então, em algum conto momento, muito, pode falar. eu, eu conto muito quando a gente vai em roda. Eu sempre, acho que é uma das coisas que a gente mais escuta, né? Exatamente o que você falou. Você vai sentir saudade desse momento. Você vai ver que esse momento passa muito rápido, isso não volta mais. E lá, lá, lá. E eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, né? Eu sempre tive uma vontade muito grande de ser pai. Eu sabia que quando eu fosse pai ia mudar muita coisa na minha vida. Então, eu já sentia isso. E eu me entreguei por inteiro de deixar até trabalho para trás, de deixar um monte de coisa para trás e pagar o pato por isso também, pagar um certo preço por isso, mas é inexplicável, né, cara? Exatamente, você fala, né? Quando que eu vou viver isso de novo? Quando que eu vou brincar com isso de novo? Quando que eu vou ter os bebês nossos no colo de novo? Não tem mais. Sim. Então, uma coisa que eu me proponho é estar muito com eles nessa vivência. Claro que, né, como você mesmo falou, a gente tem os nossos desafios todo o tempo, mas eu sinto que eu vivo muito isso e geralmente a gente recebe esse feedback, né? O pessoal fala, pô, vocês têm uma integração super legal com as crianças, né? E eu acho que é para isso, para a gente não chegar lá na frente e falar, pô, eu vivi, né? Se chorei ou se sorri, mas eu vivi. É aceitar cada fase, né? Eu tava falando hoje, o Gabriel, essa noite, ele acordou bastante, né? Daí de manhã, a gente tava bem exausto, mas a gente sentou para conversar sobre isso, né? O que que a gente pode fazer de diferente amanhã? O que que será que pode estar acontecendo? Daí é bem isso que você falou, estar na consciência, viver o agora e buscar ferramentas que tragam mais leveza tanto para nós, né? Mas principalmente até para eles, né? Sim, exatamente. Eu acho que a gente você estar, né, nesse caminho. Isso não quer dizer que ele vai ser fácil, mas quer dizer que eu vou, talvez seja mais simples eu achar algumas soluções, né? É inevitável eu sentir, mas é isso. Eu já estou sempre querendo achar alguma coisa para ajustar isso, né? Para melhorar. Fizeram uma pergunta aqui, ó. Estou gestante de 22 semanas e era uma gestação gemelar. Só um bebê desenvolveu. Teria algo para fazer para prevenir algum possível atraso, trauma? Algo pode acontecer? Vocês ou eu aí? Quer você? Vai você, Dan. Eu acho que assim, eu falo que esse lance, essa palavra assim, será que eu posso prevenir um trauma? Isso fica muito comigo, né? Como a gente se aprofunda muito nos estudos, a gente se aprofunda muito em como as coisas funcionam, a gente fica se julgando o tempo inteiro, né? Puta, eu fiz essa cagada, vai ficar gravado pro resto da vida, como é que eu vou apagar isso dele? Eu acho que isso é alguma coisa que a gente não tem que se preocupar tanto. No termo de desenvolvimento, eu vou falar de uma visão osteopática, tá? De osteopatia, como fisioterapeuta, né, que trabalha com as mãos. Eu acho interessante a gente trabalhar algumas tensões, né, que chegam no útero, porque é como se esse bebezinho ele vai ser encapsulado ali, dependendo da gestação que ele está, e ele vai ficar ali, né,
isoladinho e o outro vai se desenvolvendo, mas eu posso ter tensões no sentido mecânico, né? E isso pode gerar alguma situação, então a gente pode prevenir fazendo esse trabalho de liberação dos tecidos, um toque sutil, não é nada de manipulação, né? Mas a gente sabe, que eu falei, eu fiz um pouco da crânio-sacra, a gente sabe que essas técnicas podem melhorar a dinâmica vascular, a dinâmica neurológica, a dinâmica de tensão desses tecidos, e isso eu acredito que pode auxiliar muito, né? Já é um trabalho que todo mundo deveria fazer, né? Tanto na gestação quanto nos bebês, a gente atende bebês também. Então, logo que esse nenezinho nascer, a gente procurar as técnicas osteopáticas para trabalhar as tensões que possam ter ficado nele durante a gestação, que é normal, todo nenê tem, né? Mas a gente pode reorganizar isso e fazer com que esse ser se desenvolva muito melhor. Agora, no termo de trauma emocional, aí eu acho que vocês têm bastante técnica para ver um pouquinho sobre isso e já limpar se tiver, né? Sim, sim. Acredito que a constelação possa trabalhar, né? O importante é entrando nesse, pôr o pertencimento, né, desse bebê, ele existe, por mais que ele não se desenvolveu, porque isso faz toda a diferença até pro outro bebê. Eu estava atendendo uma pessoa que ela descobriu agora, ela tem minha idade, 28, eu vou fazer 29. Ela tem minha idade e ela descobriu agora que ela era gemelar. E ela fala que ela sempre sentia falta de alguém. E daí na constelação mostrou que ela era gemelar. E daí ela falou que mudou a vida dela. Ela falou assim, gente, que informação! Parece que completou alguma coisa. Então, é pôr o pertencimento. Essa criança existiu, né? Ela existe. Exatamente. E aí é que é um lance de você falar, né? Isso tem que ser levado para sempre com a família, né? Não tem que ser escondido isso, né? Foi uma gestação gemelar, você teve um irmão ou uma irmã, a gente não sabe, né? Aconteceu isso. Com a nossa cunhada aconteceu a mesma coisa. A Teté, a nossa sobrinha, foi uma gestação que foram até as 22 semanas, e aí depois também um foi, o outro não ficou. A gente tem de números, né, que 40% das gestações são gemelares, e logo no início dessa gestação, um se desenvolve e o outro não. Né? Talvez seja anjinhos que vêm aí proteger. A gente tem esse número, viu, Rafa, que é bem normal mesmo. Tem muitas linhas que já falham, né? Vai saber. Então eu tenho probabilidade de ter gêmeos mesmo, né, amor? Olha lá. A minha esposa tá aqui com a gente, né? E ela já tem duas primas, né, que tem gêmeos na família. E ela fala, ai, filhinho gêmeos. Falei, tomara que venha de uma vez. Olha, eu não sei o que é melhor ou não. Se vem de uma vez, se não vem, se vem escalado ou não, a gente nunca sabe. Mas 2 bebês chorando ali, né? A gente ainda tem 3 bebês chorando ainda, viu? Tá? Apesar de cada um ter uma idade, mas ainda são todos bebês, né? São todos filhotes ainda. Sim. Eles são bem próximos, né? 1, 2 e 3, né? Que tá agora. 1, 2 e 3. Até julho, 1, 2 e 3. Bonitinhos. E a questão, voltando um pouquinho para aquela pergunta, né, que a pessoa fez, como ela pode olhar para isso, assim. Eu acho que uma das coisas que você trouxe logo de início, para mim também é mais a minha área, né, a Tati tem toda essa área mais da constelação, e da minha área eu falaria assim, a vida é o que é, não tem como mudar o que já foi, né, então é simplesmente a gente se livrar do peso do passado, porque se a gente soubesse diferente, a gente teria feito diferente. A verdade é essa. Então isso eu acho que a verdade liberta e, nossa, a verdade liberta faz todo sentido, né? Até nisso que ele trouxe sobre você falar a verdade pro bebê. Então eu acho que é isso, assim, você se perdoar pelo que aconteceu. Se eu soubesse diferente, eu teria feito diferente. Sempre. Com a consciência que eu tenho hoje, eu olhar para o passado, é uma bobeira, porque sempre a gente vai ficar achando que deveria ter feito diferente, que eu poderia ter feito melhor. Porque hoje eu sei que eu poderia, mas lá no passado eu dei o meu melhor. É uma coisa que a gente sempre traz nas lives, assim, porque às vezes o assunto sempre puxa. Então eu falo muito isso, perdoar, curar a sua dor, curar o seu desconforto em relação a esse assunto. Porque a vida é perfeita no movimento que ela faz. Então a vida não faz nada errado. Então é você se perdoar, é você curar a sua dor e o seu desconforto em relação a esse assunto. A Mi trouxe... desculpa. Imagina, mas pode falar. A Mi trouxe uma visão legal também, que pode ser até um ritual, como se fosse
uma cerimoniazinha para ser feita, né? Plantar as duas placentas quando o bebê nascer e reverenciar e agradecer por essa vida, mesmo que ele não desenvolveu, mas cumpriu sua missão como tinha que ser. É Arro, exatamente o que o Rafa está trazendo, né? arro e É, arra. esse olhar da É isso. perfeição, né? Isso que é. Eu aprendi muito com esse trabalho de auto-perdão mesmo e entender. Acho que todo dia o desafio que eu me ponho é falar: meu, o que está acontecendo não é perfeito. Eu não sei porquê, nem sei como, mas é perfeito. Né? A gente vai só saber lá na frente esses aprendizados aí, né? Isso é muito importante, que a gente começa a soltar o ego, né? Porque o ego acha que sabe tudo. E aí a gente começa a soltar o ego e deixar para quem realmente sabe, que é a vida, que é Deus, que é o universo, que é o vácuo quântico, seja lá o nome que você dê a O isso, nome que você ou a quiser. esse, não importa, né? O importante é a gente ter esse lugar de confiança. Eu sempre brinco, não é porque tá tudo certo que tá tudo bem, né? Às vezes tá tudo certo, mas às vezes não tá tão Dói, bem é, assim. Às vezes dói umas coisas, né? sempre dói. A dor é inevitável. A dor é inevitável. Para viver nesse planeta tem que sentir Necessária, dor. né? É. E O necessária. sofrimento é opcional. Exato, exatamente. O quanto eu vou carregar isso, né? Sofrimento é só resistência ao que está acontecendo. Então, se eu ficar resistindo, eu vou sofrer. E se eu realmente confio e solto, é o que a Tá falou. Tá tudo certo, mas dói. O que mais, tá? Já falamos. Sobre o binômio, como a osteopatia, tem mais alguma coisa para você falar sobre a osteopatia dentro disso? Contribuição, né? O que a gente traz, eu como já tinha aprendido isso na osteopatia, aprofundei muito mais nessas outras ciências, mas é sempre isso. A doutora Eleanor Luz traz uma frase que para mim é uma realidade, né, assim, no lance da doença. Então ela fala assim: o meu filho nunca fica doente, o meu filho nunca adoece, ele só espelha, ele espelha alguma coisa, né? E eu, como entendendo hoje sobre a doença nesse sentido de que ela vem transformar, ela vem para mostrar alguma coisa para você, seja no âmbito físico mesmo, eu preciso melhorar uma dinâmica de movimento, que a osteopatia trabalha muito isso, então eu preciso liberar um fluxo de sangue, eu preciso tirar a toxina, eu preciso dar movimento para aquele corpo, como também no sentido, né, de que vem mostrar tudo isso, né? Então, por exemplo, vamos dizer que um bebê tenha muita cólica ou tenha um refluxo. Isso é comum, isso não é normal. Tá? Não é normal ter refluxo, não é normal ter cólica, é comum. É diferente uma coisa da outra. A fisiologia não diz que isso tem que ser assim. Então, muitas vezes, você vai ter um sintoma desse dependendo do que a mãe se alimenta. Então, se a mãe, às vezes, está se alimentando mal, ou ela está comendo muito alimento inflamatório, esse leite também vai passar um pouco mais ácido para essa criança. Então, às vezes, ela vai ter um sintoma, um sinal ali, né, de que alguma coisa não está funcionando bem, e o vínculo é com a mãe, né? Para mim, assim, o lance de irritabilidade, do descanso, tem total a ver, né, esse lance de como a mãe está vivenciando. Então, eu, como osteopata, também toda vez que chega um bebê ou chega uma criança, eu tenho que entender o que está passando nessa família. Eu tenho que entender o que está passando, principalmente com essa mãe. Porque o bebê, ele é sempre o reflexo, né? E quanto mais a gente olhar isso como uma verdade verdadeira, brincando assim, as coisas começam a mudar, porque senão a gente começa a intoxicar uma criança, você começa a intoxicar um ser que não precisa disso. Né? Ele está se desenvolvendo, ele não precisa de tanta drogas, assim, vamos dizer, né? Você vai ver também a doutora falando muito que muitas vezes ela vai usar um floral, ela vai usar uma tintura, vai usar um fitoquímico, mas o grande trabalho é entender o que está passando. Eu, hoje, como pai de crianças dentro da antroposofia, né, da escola Waldorf, que também traz toda essa visão do ser, é muito mais por esse caminho. Quando uma criança não está muito bem dentro da escola, a mãe chama a professora chama para entender o que está passando nessa família. Né? O que está acontecendo? Que transformações você está mudando? Porque a criança sempre é reflexo, principalmente até esses 3 a 7 anos. Travou um pouquinho. Travou? Mas deu para entender, né? Que a criança é Travou? sempre reflexo, né? Deu para pegar algum... Saiu muito?
O Danão foi só o finalzinho, Só deu para deu pra pegar entender. bem o contexto. E eu acho bonito, né, o quanto o quanto as coisas estão mudando, né, a forma de educação, né, que isso possa se espalhar para até para as escolas públicas, assim, eu acho que isso é tão importante. E você falando Sim. assim me remeteu muito Essa é uma missão que a gente tenta pôr, né? Pode falar, querido, pode falar. Não travou. Mas eu acho que tem que vir mesmo, a gente tem que começar a transformar, porque esse lance da educação é muito sério, né? É um lance que foi desenvolvido para você ser um trabalhador de indústria. Né? É o mesmo mecanismo que se aprende dentro de uma escola, né? Você tem que receber ordem, não pode fazer xixi, não pode ir naquela hora, você tem hora para tudo. E aí você não Competição. desenvolve, né? Exatamente. E é por isso que eu me dou tanto para conseguir estar dentro dessa filosofia, que é a filosofia Waldorf, né? Dentro de um cara surreal, que era o Rudolf Steiner, que sabia de tudo isso há cento e poucos anos atrás, ele já afirmava tudo isso, já trazia a farmacologia dele no mesmo sentido da homeopatia, já trazia toda uma ideia de uma educação, de uma construção pós-guerra diferente, onde as pessoas têm que participar, têm que voltar a ser mais comunidade, voltar a se conectar. Então, eu gosto muito disso e acredito que isso vai fazer parte da minha vida para o resto da vida e que a gente consiga ver isso entrando para todo mundo, né? Exatamente, dentro de um âmbito público, né? Nós somos um país muito novo ainda, né? A gente tem chance de mudar muita coisa ainda nessa vida. Sim, sim, com E esse certeza. movimento que a gente está fazendo já é um grande movimento, Com né? certeza. E como vem crescendo isso, eu falo, por exemplo, há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, a gente tentava achar, hoje você vê muita gente fazendo, né? A internet ajudando pra caramba nisso hoje. Acredito que a gente tem que botar mais força nisso ainda. Eu gosto muito, eu escuto a doutora toda hora, né? Não canso de ficar ouvindo o que tem dela na internet, porque eu quero trazer isso, né? Porque eu experiencio isso e vejo que é real. Né, como isso ajuda a criança, como isso, né, mostra essas coisas e como a gente tem que passar esse tipo de informação para frente, para a gente realmente viver uma vida diferente. E até essa live ela surgiu de uma vontade nossa de fazer um workshop aqui, né, Dan? E isso Sim, vai sim, e vai acontecer, que a acontecer, gente vai acontecer. atualmente não pode, mas vai acontecer. Então, é só uma Exatamente. pulguinha atrás da orelha para a gente entender mais sobre isso. Assim, né? É Acho que é muita coisa, importante. é muita coisa. É um mundo, né? É um mundo que a gente já sabe, né? Muitas vezes a gente sabe Uhum. lá no fundo, a gente sabe o que é melhor, né? Que nem o Rafa mesmo falou, a vida sabe, a vida mostra, a alma entende, né? O ego que não quer, né? Não quer trabalhar em cima disso, essa nossa personalidade. Mas quanto mais a gente aprofunda isso como conhecimento, ou traz isso como informação e vai alimentando as nossas, né, o nosso HD lá para que isso fique mais automático, melhor, né? Esse é o caminho. Sim, e bonito de você falar sobre a criança, porque olha como nós, é natural nosso ser conectado, né? O quanto a criança é conectada com a mãe, com as coisas ao seu redor. Porque isso é natural de nós, ser humano é ser conectado, né? Mas essa nossa programação que a gente está vivenciando nos desconectou do outro, né? Aí é onde a gente não sente mais a empatia, não sente mais a conexão com as pessoas, não consegue mais amar. A gente simplesmente vê quem só eu, só me preocupo comigo, não me preocupo mais com o meu vizinho, né? E aqui você falando tudo isso, a gente vê que isso é natural do humano, essa conexão, né? E que bonito a gente poder educar nossas crianças de uma forma diferente, ou melhor, da forma que é para ser, né? Diferente do que estamos fazendo há milhares de anos, né? E voltar às origens, né? Para realmente viver o paraíso na Terra que é prometido, E né? até esse momento que a gente está passando, né, esse isolamento, é dar um passo para trás, se sentir só para falar, ai meu Deus, as pessoas estão aí, eu amo elas, É, para se reconectar, né? reconectar. E eu trago isso muito comigo, porque o meu trabalho como osteopata, como fisioterapeuta, também é isso. Né? É o que eu sempre falo, eu falo, o corpo cura de tudo, você pode se curar de tudo, e de forma simples, no sentido, vamos dizer, natural. Claro, tem o seu processo, tem o seu entendimento, tem a fase de cura que você vai ter,
mas esse corpo cura. E quando a gente está falando de gestação aqui, por exemplo, para mim, assim, o pessoal falando, mas o parto normal faz milhões de anos que todo mundo nasce assim, né? Sim, tem os casos que vão ser diferentes e você vai precisar, e a tecnologia está para isso. Mas você falar para uma mulher que ela não tem capacidade de dar à luz, você falar para uma mulher que não tem capacidade de parir, como assim? Isso é natural, isso ela foi da nossa biologia, cara, né? O meu médico falou que eu não ia conseguir. Acho que não deu certo. Acho que ele errou. Foi meio falho nisso, né? E a gente tem que trazer isso, né? A gente tem que devolver esse poder de volta para as mulheres, porque isso foi, né, aqui no Brasil, a gente sabe que o nível de violência obstétrica, o trabalho de tirar esse poder da mãe é muito grande, e a gente tem que voltar a fortalecer isso, do tamanho da importância que é para tudo, para a saúde da família, para a saúde do bebê, para a saúde da comunidade, né? E aí a gente entra em bora fora, e por isso que a gente tem que fazer esse negócio acontecer, né? Sim. Com certeza. E as índias ainda, né? As índias davam parir ali na beira do rio, sozinha, elas iam para lá para ter o parto, né? Olha só que absurdo ritual, falar que não dá né, conta. cara? Né? Como assim, né? A gente brinca também no... Tá escutando? Eu fui escutar um pessoal da antropologia do movimento, assim, e a gente tem relato de índias, por exemplo, dar à luz de manhã, na hora do almoço tá caçando. Né? Tô saindo para caça, tô saindo para colher. Porque é exatamente, né? Essa força, né? Ela precisa fazer esse neném sobreviver, ela precisa se alimentar, né? É dessa natureza nossa, né? Que lindo que nós resgatemos isso. Dan, é uma pena, mas nosso tempo tá acabando. A gente faz de novo, liga de novo aí. Eu vou dedicar várias horas. Pode falar, tá? E a gente quer trazer também um pouquinho sobre o sagrado masculino, né, Dan, em algum momento. Um momento, porque foi muito legal. Eu tive uma experiência muito bacana, muito legal. Foram alguns dias que eu fiz e me trouxeram reflexões muito grandes. Conheci algumas coisas muito legais de histórias mesmo, porque a gente vai ver, né, por que 99% das pessoas que estão presas são homens, né, 90 e tantos por cento das pessoas que morrem são homens. Aqui no Brasil, né, o número de morte é absurdo, de homem negro ainda, né, então suicídio. A gente tem que falar suicídio, enfim, vai por aí afora, o número não para sobre isso. E como um dever nosso, eu acho que quando a gente, né, se a gente traz essa conexão de volta do sentir, né, Rafa, desse negócio da gente ouvir a gente ouvir a alma, e aí, pô, você transforma essa pessoa, você dá que nem a gente está falando sobre, pô, imagina isso tudo numa educação, né, pública, e aí você traz essa ideia, pô, vamos curar essa sua história e vamos fazer uma família nova, né, onde isso chega, né, cara? Onde a gente se chega, né? Eu tô vendo, Dan, que a gente tem... E a gente vai eu tô vendo... Eu tô vendo que a gente tem muito projeto juntos ainda, hein? Aqui, você, a Taki e o Espaço Evoluir, com certeza. Espero que ele tenha escutado, porque travou lá. Tem problema não, eu repito. Escutou? Você não escutou, mas eu vou repetir, faço questão. Eu vejo que nós temos muito projetos a criar juntos ainda em relação ao sagrado masculino, a criar grupo de homens aqui no Espaço Evoluir, eu, você, a Tá, movimentar. A Tá tem um projeto lindo de trabalhar com casais. E, cara, eu acho que vai ser lindo a gente trabalhar junto com isso, essa tríade. Nossa, tríade é porreta, tríade. Aí o bicho pega mesmo, é força. Exatamente. É o tripé em tudo, né? E eu tive uma experiência muito legal também lá em Piracicaba, de um grande amigo. Eu fui revê-lo depois de muitos e muitos anos, e ele fazia a prosa paterna, que era um grupo de pais, só homem, falando sobre educação de crianças. Sensacional também. Então é algo que a gente pode ir construindo mesmo, né? Sempre apareceram essas coisas na minha vida e sempre trouxeram resultados muito bons, então acho que a gente tem que compartilhar. Maravilha, querido. Então vai cair nossa live. Agradecer muito obrigado, muito. Gratidão, muito amor. Vamos fazer mais, gente. Bora lá, vamos voltar aqui falar. A gente vai voltar a falar só do sagrado masculino e trazer o feminino para dar esse equilíbrio para nós, para a gente prosear sobre, vai ser lindo, com certeza. Demorou. Querido, foi uma honra ter você.
Foi uma honra ter você nesse espaço sagrado nosso, que é o Espaço Evoluir. Expansão do ser, né? É isso que a gente tenta trazer. Tenta não, é isso que a gente traz. Né? E a gente não para de expandir, né? A expansão, a evolução é infinita, não tem como falar eu estou pronto, não. Até os anjos estão em evolução. Então, quem somos nós, né? Então, é uma honra ter você aqui nesse espaço sagrado, te escutar, ter a sua presença, a sua sabedoria, tá bom, querido? Todo Eu coração. agradeço de coração. Eu agradeço junto, maravilhoso. Estou sempre à disposição e realmente quero muito construir essa história junto aí. Seremos parceiros pessoalmente de presença em breve. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado, tá? Obrigada. Valeu.